Você acredita que o Deus que curava antes cura hoje ainda? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas, para nós começarmos, eu queria contar uma história que você já conhece, que está na Bíblia, mas contar de uma maneira com voluntários. Eu ia falar para vir uns 10 voluntários, mas é muita gente. Vamos lá, eu preciso de 5 voluntários para começar. 5 voluntários. 5 voluntários. Pode vir, voluntário. Pode vir. 5, gente. Tenho 2, as mulheres estão comandando a parada. Vai, gente. Preciso de mais um. Tem 4. A história vai ter que mudar da Bíblia, porque eu vou ter que fazer a história ao contrário aqui, tá? Vamos lá, vamos tentar. Seguinte, pessoal. Imaginem que eu vou me usar como exemplo, né? Imaginem que eu sou uma pessoa famosa. Já viu aquela pessoa famosa que vai andar no meio do público e todo mundo fica em cima dela? Tá. É isso que a gente vai tentar fazer aqui, tá bom? Então, imagine que eu sou uma pessoa famosa, tá? E eu vou sair dali e vou até lá, tá? Só que imagine o seguinte: eu sou uma pessoa famosa, caminhando, e vocês são pessoas que fãs, como se fossem fãs mesmo. Como que vocês agiriam perante a isso, tá? Só que não 5. Eu vou só, primeiramente, usar... uma mulher vai ter que ficar... Rose, fica aqui, Rose. Vocês 4 vão ser fãs. Não. Tá bom? O que você vai... Agora segura aí que eu vou falar uma coisa com ela aqui. Tá? Só ela sabe o que eu vou fazer, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ficar aqui no meio. Assim, fica uns aqui. Eu vou tentar caminhar até lá, mas pensam que como os fãs fazem, não vai deixar eu ir até lá, certo? Então, vamos fazer isso, ok? Eu vou ir, tá? 1, 2, 3, eu vou, tá? Ó. Pera, gente, deixa eu ir. Vamos comigo. Você vai ficar aqui com a gente. Vamos comigo. Opa, parou. Eu senti um toque diferente. O toque dela aqui, ó. Deixa o pessoal ver ela aqui, ó. Eu senti o toque dela. Vocês não estavam vendo ela, né? Eu senti o toque dela, pode se levantar agora, diferente do toque de todos os seres. Por que eu usei este exemplo aqui, gente? Eu vou liberar os voluntários. Obrigado, voluntários. Senão eles vão ficar aqui cansados de pé. Por que eu usei esse exemplo? Para você não levar direto a história, porque a história é sempre contada da mesma forma e às vezes não fica claro pra gente. A história que eu exemplifiquei aqui é a história da mulher do fluxo de sangue. Imagina o seguinte: Jesus estava caminhando perante uma multidão, muita gente, e ele já tinha feito muitos milagres naquele local. Então ele era uma pessoa famosa. Além de famosa, ele não era só uma pessoa que tinha fama. Era uma pessoa que tinha fama e podia resolver o problema daquela pessoa que estava ali. Agora imagina Jesus andando. Você acha que como que as pessoas estavam em cima dele? Dessa forma. Todo mundo estava tocando Jesus. Todo mundo estava puxando Jesus. Jesus tentando passar e todo mundo para cima de Jesus e o discípulo tentando tirar. Não, é o mestre, deixa o mestre passar. Mas de repente ele sente um toque. Por isso que os discípulos, quando a Bíblia fala, se os discípulos falam assim: mas peraí, está todo mundo te tocando. Está todo mundo te puxando. É lógico que tem alguém te tocando. Porque Jesus fala o seguinte: alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu virtude ou poder. Aí eu disse: peraí, mano, tá todo mundo te
Os caras estão quase subindo em cima de você aí. Aí ele olha, começa a olhar, começa a pesquisar, e aquela mulher, ela achou que o toque dela ia sair despercebido. Ela pensou, se eu tocar na orla da veste dele, eu já vou ser curada. Ela tocou e tentou ir embora, gente. Só que Jesus viu. E por que aquela mulher queria ir embora? Primeiro, ela era mulher. No contexto daquela época, uma mulher tocar num homem considerado um santo era um grande problema. Segundo, ela tinha um fluxo de sangue, considerada imunda. É como se fosse um leproso. Então não podia tocar. Quem tocasse, aonde ela tocasse, ficaria impuro. Se ela sentasse numa cadeira, ninguém podia sentar, senão ficaria impuro. Então aquela mulher, ela queria fugir, só que Jesus viu a mulher. E quando ela tentou fugir, ela viu que Jesus estava atrás dela, lá, não vai dar para fugir, vou voltar. E ela vai lá e explica a situação ali. Ó, eu sou mulher assim, assim. Lógico que a Bíblia não conta, mas aonde que vocês acham que ele ficou sabendo daquilo? Com certeza ela contou para Jesus. E ela contou o problema que ela tinha. E Jesus fala o seguinte: a tua fé te salvou. Porque essa história, ela exemplifica o que nós vamos falar hoje. Ela resume tudo o que nós vamos falar hoje. Qual é o segredo? Fala assim comigo. Quando a fé encontra fonte de poder, ela o ativa. Presta atenção. Jesus era a fonte de poder. E a mulher é a que tinha fé. Lembre-se, todo mundo estava tocando Jesus. Mas ninguém estava tocando com. Quando alguém com fé tocou, ativou o poder que estava em Jesus. Jesus tinha intenção de curar aquela mulher? Não, ele nem sabia que ela ia tocar ele. Entende isso? Aquela mulher, a fé dela era tão grande que ela falou: não precisa nem tocar no corpo, só tocar na orla da veste. Olha o tamanho da fé. Só se eu tocar na orla da veste, eu acredito que eu vou ser curada. Ela toca e Jesus nem tinha intenção de curar aquela mulher, ele nem estava pensando em curar aquela mulher. Mas a fé dela ativou o poder que estava em Jesus. Jesus era a fonte de poder. Quando eu toco a fonte de poder com fé, o poder me cura. O poder me transforma. O poder me muda, seja qual for o problema. Mas hoje nós vamos focar em quê? Cura física. Quando eu toco com fé o poder me cura fisicamente, emocionalmente. Ele me cura em tudo. Ok? Tudo bem? Ficou claro esse ponto para vocês? Só que um ponto importante ainda nessa história é: o que Jesus disse para a mulher? A tua fé te salvou. Lembre-se disso. Qual é o fundamento da cura? Não foi a orla, foi a fé. A fé da mulher curou ela. Tá? Então grave disso. Todo o fundamento daquilo que nós vivemos é baseado naquilo que acreditamos. A nossa fé. Ok, eu quero mostrar para vocês hoje, de uma maneira muito rápida, que o poder que tinha em Jesus, ele transferiu para nós. Eu quero mostrar isso rapidamente, então eu preciso que você esteja bem atento àquilo que vai ser muito rápido mesmo. Eu acho que de falar aqui vai ser só 20 minutos, tá? Então presta atenção, o poder residia em Jesus, o poder estava em Jesus. E que poder era esse? Que poder que estava em Jesus? Quem era a fonte do poder que estava em Jesus? O Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo. Nós não vamos abrir em todos os textos, mas se você estiver anotando, aconselho você a anotar. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia relata que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo. A Bíblia relata isso. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus entrou cheio do Espírito Santo. Só que no versículo 14, a Bíblia relata que ele saiu no poder do Espírito Santo. Olha a diferença. A Bíblia deixa bem claro, só em Lucas que ela deixa bem claro isso. E é muito importante porque o Lucas foi o que mais enfatizou as curas que Jesus fez. Sabe por quê? Porque ele era médico. Então Lucas, ele era um escritor e ele era médico. Então ele dava detalhes das curas, ok? Então quando ele fala que Jesus, ele entrou cheio do Espírito Santo, só que ele saiu no poder do Espírito Santo. Ele saiu diferente daqueles 40 dias de jejum no deserto, ele saiu diferente daquilo que ele entrou. E a Bíblia relata em Lucas capítulo 5, versículo 17, que o poder do Senhor para curar os enfermos estava sobre ele. Tá? E qual era a fonte desse poder? O Espírito Santo, nós vemos como? Em Lucas capítulo 4, versículo 14, ele saiu no poder do Espírito. O poder era de quem, gente?
Do Espírito. O poder era do Espírito. Lembre-se disso, isso é muito importante para o que nós vamos falar. Jesus não fez nada porque ele era Deus. Na terra ele era homem. Tudo que ele fez no poder do Espírito. É o Espírito que estava nele. Quando a mulher tocou, ativou o poder do Espírito Santo que curou aquela mulher. Ok? Para nós vermos claramente que esse poder não residia só em Jesus. Na verdade, residia em Jesus, mas ele compartilhou com outras pessoas. Em Lucas capítulo 9, Jesus ele manda os 12. Ele já tinha escolhido os 12, ele manda os 12 para cidades aonde ele ainda iria. E ele manda os 12. E ele fala: vá pelo caminho, pregue o evangelho, cure os enfermos, limpem os leprosos. Então, esse poder ele compartilhou com quem? Com os discípulos dele, com os 12. E os discípulos foram para as cidades e curaram os enfermos, expulsaram os demônios e pregaram o evangelho do reino. E um pouco depois, em Lucas capítulo 10, ele manda não mais os 12, ele manda 72. Não sei se vocês se lembram, que ele mandou 72 de 2 em 2 para as cidades. E ele manda novamente, e ele fala assim, ó: eu te dou poder, eu dou poder a vocês para pisar todas as serpentes e escorpiões. E nesse momento os discípulos voltam assim: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Nós curamos os enfermos. Por quê? Porque eles viveram do poder. Jesus compartilhou o poder com aqueles homens. E uma coisa que fica claro, tanto em Jesus, quanto nos 12, quanto nos 72 lembre-se disso: o poder sempre está acompanhado da pregação do evangelho do reino de Deus. Ele falava o seguinte: curem os enfermos e diga que o reino está próximo. Cure os enfermos e diga que o reino está próximo. Expulse os demônios e diga que o reino está próximo. E outro texto que nós vemos isso é quando os fariseus olham para Jesus e falam assim: você está expulsando os demônios pelo poder do próprio demônio, de Beelzebu. Jesus fala o seguinte: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino chegou até vocês. O poder sempre acompanha a pregação do evangelho. Era natural o poder acompanhar a pregação do evangelho. Agora eu vou explicar para você rapidamente o que é esse poder. Você sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. Se você não sabe, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Novo Testamento, grego. Essa palavra poder é a palavra dunamis, que significa poder para fazer milagres. Poder para fazer coisas miraculosas. Coisas que na nossa visão humana seriam impossíveis. Esse poder é o que estava em Jesus, que Jesus compartilhou com os discípulos. E quando Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, ele passou algum tempo. A Bíblia fala em Atos que ele passou 40 dias com os discípulos. E antes de subir ao céu, ele falou o seguinte: preguem o evangelho por todo mundo. Todo mundo conhece o ide? Ide por evangelho e pregue. Ide pelo mundo e pregue o evangelho, certo? Só que ele fala depois: mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês viram na minha vida o que é pregar o evangelho com poder. E agora eu estou mandando vocês para o mundo para vocês pregarem o evangelho. Mas não adianta ir sem poder. Fique em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder do alto, quando o Espírito Santo vos batizar. E aí ele cita: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse poder residiu apenas em Jesus? Não. Ele falou: fiquem em Jerusalém, porque esse poder também vai estar sobre vocês. É o mesmo poder, a mesma palavra. Poder, dunamis, é a mesma palavra. Por quê? Porque ele reside na mesma pessoa, Espírito Santo. Quem é que eles seriam batizados? Com o Espírito Santo. Naquele momento onde eles foram batizados, a Bíblia fala que tinham mais ou menos 120 pessoas. Não era só os 12, gente. Tinham mais ou menos 120 pessoas, os 12 e mais uma galera. Todos eles foram revestidos com poder. A Bíblia não relata que foi só os 12. Todos eles foram revestidos com poder. E a partir dali a gente vê na vida dos apóstolos, que citam mais a vida de Pedro e a vida de Paulo, mas cita a vida de alguns outros, como Filipe e outros, que foram arrebatados. Pedro, até a sombra dele, curava. Paulo ressuscitou morto. Paulo, uma víbora pulou no braço dele, picou ele e nada aconteceu. E isso é uma promessa, gente. Essa da questão da víbora pular e morder e nada acontecer é uma promessa
de Jesus ainda. Então nós vemos isso na vida dos dois, vemos claramente na vida dos dois e de diversos outros discípulos e pessoas que pregavam o evangelho pelo mundo, porque a igreja começou a ser perseguida. Quando ela começou a ser perseguida, as pessoas tiveram que fugir, eles não andavam mais juntos. E por onde eles iam, o evangelho era pregado e as pessoas eram curadas. E a Bíblia relata que, qual era a finalidade desse poder, gente? Confirmar a pregação. É como assim, eu prego, entre o seguinte, eu prego que Deus transforma, eu prego que Deus cura. Só que o milagre confirma o que eu estou pregando. O milagre é uma aprovação de Deus dizendo, isso que ele está pregando é real. Aonde foi que fez essa promessa? Marcos capítulo 16, versículo 16. Essa eu vou pedir para abrir. Por favor, Pamela. Marcos capítulo 16, versículo 16 e 17. Leiam comigo e você vai ver que esse poder, ele vai ser transmitido, e já foi, na verdade, para a sua vida. Presta atenção comigo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será condenado. Olha agora. E estes sinais acompanharão os que... Aí presta atenção, antes da gente ler. Os sinais vão acompanhar quem? Os que crerem. Não está falando que é os apóstolos, certo? Olha o texto anterior. Quem crer e for batizado será... Então ele está falando de toda pessoa que ouviu o evangelho. Toda pessoa que ouviu o evangelho. Crer será... Certo? E aí ele continua. E aqueles que crerem, ou seja... É o versículo 2, o versículo 17 está continuando no versículo 16. Aqueles que crerem, estes sinais vão acompanhar a vida deles. Qual é? Os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pode passar. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão. Olha a promessa da serpente lá que pegou Paulo. Jesus já tinha prometido, a serpente vai tocar você, vai morder, nada vai acontecer. Você pode beber qualquer coisa ruim, nada vai acontecer com você, porque existe um poder dentro de vocês, que esse poder queima tudo o mal que tenta tocar a vida de vocês. E o final, colocarão as mãos sobre os enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos, e esses ficarão. Ele está falando de quando ele não estaria mais na terra. Jesus não estaria mais na terra. Ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide por todo mundo. Eu não estarei mais com vocês fisicamente, mas eu não vos deixarei órfãos. O Espírito virá sobre vocês, e através da força do Espírito esses sinais vão acompanhar vocês. Então, se você comer alguma comida envenenada, não deve lhe fazer mal nenhum, desde que você acredite nisso e se aposse disso. Se algum bicho picar você, não deve te fazer mal nenhum. E você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você, o poder de curar está sobre nós. E pra gente finalizar esse ponto, eu estava preparando o que eu ia falar hoje. Eu só sabia que era para falar sobre o poder para curar os enfermos. Deus tinha falado isso comigo. E aí eu estava meditando na sexta-feira, Deus falou comigo em outro texto, que é em Coríntios, e é uma base muito importante para essa questão da cura dos enfermos, porque Paulo estava falando contra os falsos apóstolos, que é em 2 Coríntios capítulo 11, não precisa abrir. Ele está falando que haviam entrado falsos apóstolos em Coríntios e pregado um evangelho que não era o evangelho de Jesus Cristo, ou seja, é o evangelho que Cristo é o suficiente. Eles estavam pregando que você precisava crer em Cristo e se circuncidar, crer em Cristo e guardar a lei, crer em Cristo e guardar o sábado. E eram homens ricos, de grande eloquência, e que começaram a falar mal de Paulo, porque Paulo era simples, pobre e trabalhava com as próprias mãos para pregar o evangelho. E não tinha tanta eloquência como aqueles homens. E aí Paulo fala o seguinte: cara, isso não me surpreende, porque o próprio diabo pode se disfarçar de anjos de luz. Então, por que você acha que eles não vão se disfarçar de servos da justiça, de pregadores do evangelho? Ele fala assim. Então, o que Deus falou comigo? Toda vez que eu prego algo
que não seja a dependência da cruz, eu me torno servo de Satanás. Toda vez que eu falo, a cruz não é o suficiente. Se na minha mensagem der a ideia de que a cruz não é o suficiente, eu me torno servo de Satanás. Porque a cruz é o suficiente. O que Cristo fez na cruz me liberta, me cura, me transforma, me salva. O que Cristo fez na cruz me salva. E o que Cristo fez na cruz me cura. Ele destruiu todas as iniquidades. Ele destruiu todas as enfermidades. Quando eu penso em ser curado, eu olho para o passado. Eu fui curado. E eu preciso me apropriar disso na minha vida. É a cruz que me salva. É a cruz que me cura. E aí Paulo fala o seguinte: eu fui a vocês, em 1 Coríntios ele fala assim, eu fui a vocês, não com palavra de sabedoria, para que a cruz não seja esvaziada. Eu fui com demonstração de poder do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Eu não fui com eloquência para vocês. Eu não quero chegar lá e falar com eloquência. Eu tenho muito conhecimento. Ele fala, eu era fariseu. Entre os da minha idade, eu era melhor que todos. Mas eu não fui a vocês com sabedoria humana. Eu fui a vocês com demonstração de poder do Espírito Santo. Aí ele fala um ponto muito importante: para que a fé de vocês não esteja apoiada em sabedoria humana, mas em poder. Poder, novamente, palavra dunamis. O que ele está querendo dizer? A cruz nos traz poder. A cruz nos traz uma possibilidade de viver uma vida não natural, uma vida sobrenatural, onde a enfermidade morre, onde as impossibilidades caem perante esse poder. E ele fala, esse é o fundamento que eu quero que vocês vivam. Eu não quero que vocês vivam baseado na inteligência de Paulo. Eu quero que vocês vivam baseado no poder de Deus. Por isso que quando eu fui a vocês, eu preguei um evangelho simples, a cruz. E o poder da cruz curou, ressuscitou, salvou e libertou. Aonde está o direito de você ser curado? Diga para mim. Na cruz. O direito de você ser curado de qualquer enfermidade, seja ela qual for, está na cruz. Você tem que olhar para a cruz. Quando o diabo acusar você, olha para a cruz. Esses dias eu fui orar para uma pessoa na casa dela, e eu falei, você acha que você merece a cruz? Merece a cura? Ela começou a chorar. Não sei, porque às vezes é uma punição. Por coisas, claro, muita gente pensa assim, por causa de coisas que nos foram ensinadas. Que Deus usa a enfermidade para tratar seus servos, essas idiotices que os outros falam. Mas eu tive que trabalhar com ela o ensinamento de que a cruz remove tudo, remove toda a punição. Por quê? Toda vez que eu olho para merecimento, eu olho para onde? Para a cruz. Eu mereço sim, porque a cruz me tornou merecedor. Não existe nada que possa ser um direito de a enfermidade continuar no meu corpo. O poder da cruz ativado no meu corpo destrói toda enfermidade. E agora, eu vou contar para vocês alguns testemunhos, para você ver que isso é real. Porque algumas pessoas podem perguntar, Abner, beleza, entendi isso. Mas por que muitas pessoas vivem enfermidades? Por que muitas pessoas morrem de enfermidades? Algumas coisas serão um mistério para sempre, tá? Algumas coisas serão um mistério para sempre. Mas em algumas nós temos respostas. Nós viveremos uma experiência dentro daquilo que acreditamos. Se eu aprendi que a enfermidade é uma punição divina, eu nunca vou buscar cura. Eu vou viver a punição divina. É a vontade de Deus para a minha vida. Então, eu me aproprio daquilo que eu creio. E algumas experiências. Teve um casal que fez uma mentoria comigo. Um casal. Na época que eu fazia mentoria individual com pessoas, esse casal fez uma mentoria comigo. E eles também estavam fazendo uma mentoria em grupo. Através da mentoria em grupo, eles me buscaram para uma mentoria particular. E na mentoria em grupo, eu ensinei muito sobre a cura dos enfermos. Isso há 1 ano atrás, acho. 2, não sei. E eu ensinava sobre a cura dos enfermos. Tem que orar, não aceita e tal. E essa mulher tinha um câncer. Eu acho que é câncer que chama. As mulheres vão entender mais. Eu acho que é endometriose. Né? É um câncer isso? Não sei se é câncer ou não. Endometriose, é esse negócio aí. E ela tinha algumas dores bem fortes, muito fortes. E ela tinha que estar regularmente indo no médico. E naquela semana ela ia no médico.
E um dia antes dela ir no médico, ela começou a ter uma dor muito, mas muito forte. Daquela que estava batendo no nível de insuportável. E ela estava com tanta dor, e ela olhou para o marido dela e falou assim: ora por mim agora que eu vou ser curada. E ela fala que até o marido dela meio que hesitou. Não, mas como assim? Tal. E gente, são pessoas extremamente simples, que nem participavam de uma igreja, que nem tinha cargo, nem nada. O cara ainda tinha aquela ideia de, será que Deus vai me usar para isso? Ora você por mim, que eu vou ser curada. E ele foi e orou por ela, naquele dia. Passou a dor, passou tudo. No outro dia ela tinha que ir no médico. O médico olhou, fez o exame, não tinha mais nada. Uma pessoa normal, sem cargo ministerial, sem tempos e tempos de igreja. Uma pessoa que teve fé, porque quando a fé encontra o poder, ela o ativa. Na casa dela, gente. Numa situação de impossibilidades, de dores. Eu lembro que quando eu comecei a estudar essa questão, Deus começou a me chamar para a questão de cura e tal. Eu nunca tinha tido experiência nenhuma. E eu estava lendo bastante, orando bastante em cima disso. E um amigo meu foi na minha casa, também fazer uma sessão comigo. E nós estávamos conversando ali, acabou. Ele falou: cara, estou com uma dor aqui, ó, no pescoço. E meu Deus, mano, a dor tá... Parece que eu acordei com torcicolo e tal. E eu não tinha tido experiência nenhuma ainda com cura. Só que eu falei: cara, meu amigo, se der ruim, deu ruim, eu vou orar. E eu falei: irmão, posso orar por você? Aí ele: pode, ué. Ele acredita no evangelho. Posso orar por você? Pode. Você acredita que Deus vai te curar agora? Aí ele: eu acredito. Aí ele se levantou, coloquei a mão aqui no pescoço dele. E eu nem lembro como oração que eu fiz, eu só orei. E eu falei: você sentiu alguma coisa? Aí ele: cara, eu senti esquentar. Aí eu falei: então vai, mexe o pescoço aí. Aí ele ficou lá, mexendo. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, assustado. Eu falei: o que foi? Ele: mano, não tem mais nada. Como assim? Tipo, aí ele ficou. E eu lembro ainda que nessa época eu tava trocando, eu ia trocar ideia com o Rafa logo em seguida. Eu acho que o Rafa entrou lá em casa, tava tocando a campainha, ele entrou. Eu falei: mano, aconteceu isso agora, primeira vez e tal. E o menino foi curado, ali, numa experiência, uma dor, aqui. Mas Abner, o que eu preciso fazer isso? Fé, tanto para ser curado, quanto para orar por cura. Deus quer te usar nessa semana para orar pelos enfermos. Colocar a mão e ordenar para que saia. Colocar a mão e ordenar para que saia. Amém? Uma outra história que eu vou contar aqui. Foi aqui, quem veio no primeiro domingo da série, nossa, foi aqui. E essa é uma história muito importante, é muito legal, porque eu acho que ela falou, é a Priscila o nome da sua filha, né? Isso. A Priscila, ela estava aqui sentada e teve um momento no primeiro domingo que eu falei, que eu senti de falar, de levantar aqueles que estão enfermos. Tinha qualquer tipo de enfermidade. E nós oramos primeiro, mas depois, não sei o que aconteceu, eu senti de levantar aqui e depois aqui. E aí, foi nessa hora, ela disse para mim, que na hora que mandou levantar um de cada lado, ela sentiu como algo levantasse ela. Tipo, um impulso. E ela se levantou e só disse: seja curada no nome de Jesus agora. E ela sentiu que algo saiu dela. Tanto que a Graça veio falar comigo depois, né? Falou assim: ela sentiu que alguma coisa saiu dela e tal. Eu falei: é muito importante isso nas suas experiências, tá? Eu falei assim, ó: avalie com ela o dia a dia e depois me conte. Se ela não sentir mais dor nenhuma, você me conte, porque esse testemunho precisa ser contado. A sua história precisa edificar a vida do outro, edificar a fé do outro. E ela, na quinta-feira, eu estava aqui, elas vieram e me contaram que não tinha, acordou todos os dias sem dor, e 9 anos sentindo dor de cabeça. E ela falou aqui ainda no domingo passado ou retrasado, que não era uma dorzinha não, era um negócio de enfiar a cabeça na parede, de ter desejo de enfiar uma cabeça na parede. Algumas experiências que está perto do seu convívio, se eu abrir para você, você vai ter histórias. Mas o que eu estou contando para você? Edificar a sua fé, primeiro, para você ser curado hoje, que nós vamos orar por todos os enfermos. E segundo, para Deus usar você no seu dia a dia. Assim como Ele usou aquela mulher e aquele homem na casa dele. Ora por mim aqui que eu vou ser curado. Mulher com autoridade mandou: vai. Deus quer te usar para curar os enfermos, e Deus quer curar todas as suas enfermidades. E agora, contando a experiência também, toda experiência que está acontecendo
dentro do nosso povo, gente. Experiências que são naturais. Porque a gente acha que a cura vai ser assim, vai aparecer um poder absurdo, blá, 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 blá. E e vai acontecer algo extraordinário e cinematográfico. Não. Existem curas, gente, que são instantâneas, passa a dor na hora. Passa a dor, a questão cura na hora, e você não sente nada no corpo. Nada, nada, nada. Não mudou nada, não arrepiou os pelos, nada. Até a pessoa vai te perguntar, fala assim, você sentiu alguma coisa? Não senti nada e tal. Beleza, então no decorrer dos seus dias, avalia. Algumas pessoas vão ser assim, curadas sem sentir nada. Outras pessoas vão ter a experiência de sentir. O quê? Esfriar o corpo, a área que estava doendo, a área que estava enfermo, esquentar, formigamento, eletricidade, uma leve moleza. Opa! Eu lembro que eu pessoas que eu orava que tipo, faziam assim. O que você sentiu? Não sei, senti um... Por quê? Às vezes Deus nos permite sentir. Na misericórdia dele, Ele nos permite sentir. Não que o sentir define a cura, mas o sentir mostra, passei pelo seu corpo e te curei. É isso. A Beth teve experiências aqui de estar aqui e de repente sentir de orar para uma pessoa lá, do lado de lá. E Deus ainda deu uma palavra de conhecimento que eu vou explicar para você o que é, tem isso hoje. Olha, Deus está falando para orar para você por área tal. Posso orar para você? Pode. E eu ainda pedi hoje para ela, pergunta para a pessoa, tal. Então ela orou por 2 áreas, uma era os rins e outro joelho. Aqui, a garganta. E ela disse que os rins sumiu toda a dor. A do joelho, não. Mas a dos rins, foi embora, sumiu tudo. Mais uma experiência de alguém que está simplesmente ouvindo e indo orar. Por quê? O que definiu a fé daquela mulher, gente? A mulher do fluxo de sangue? A ação. Ela foi até Jesus, certo? A fé envolve o seguinte: se eu tocar na veste dele, eu serei curado. Então eu vou tocar. E ela saiu e enfrentou tudo. Enfrentou toda a sociedade que podiam julgar ela, podiam apedrejar ela. E ela não quis saber nada. Enfiou lá o caputo, com certeza ela estava escondidinha. E foi lá e tocou. Porque a fé envolve atitude. Hoje nós vamos chegar aqui e vai falar assim: pessoas que têm enfermidade. Alguém vai falar assim: estou sentindo que pessoas aqui hoje têm enfermidade, alguma dor em tal coisa. No ombro direito, no ombro esquerdo, no joelho. Se for você, qual é a sua atitude de fé? Sai do seu lugar e vem até aqui para receber oração. Algumas pessoas podem receber cura simplesmente. A pessoa fala assim: sinto que algumas pessoas aqui têm dor em tal lugar, ou tem algum tipo de enfermidade. Só de você procurar a dor, ela não vai estar mais. Ninguém vai precisar tocar em você, ninguém vai precisar impor as mãos sobre você. Simples assim. Você foi curado. Se você quiser já avaliar, já avalia aí. Eu entrei com dor tal. Já avalia, já testa. Deus não precisa de alguma situação para curar. Ele pode te curar agora. O poder de cura, ele está liberado. Deus pode te curar aí, no seu lugar, sentadinho. Já te curou. Ah, menino, eu estava aqui, realmente, eu não tenho dor. A minha enfermidade não sinto dor. Mas eu senti algo passar sobre o meu corpo. Eu senti uma energia passar sobre o meu corpo. Eu senti algo diferente. Então, vai lá no médico depois. Faz o exame para dar o diagnóstico de que você está curado. Entende? São experiências. Eu queria que... Peça o microfone aí. Eu queria que a Ana contasse a experiência dela. Né, Ana? Pode vir aqui? Eu seguro o microfone e você fala. Se quiser a gente fica aqui embaixo para não... menos vergonha. Ei. A Ana teve 2 experiências. Nós estamos fazendo de terça, pessoal, uma reunião que chama Profético na Prática, onde a gente ora um pelos outros e, enfim, tem experiências ali. E ela contou, primeiro, a experiência do sonho, né, do anjo, e depois outra experiência que ela viveu no sábado passado, certo? Eu vou pedir para ela contar para vocês as 2 experiências. Aí você seja contra o seu jeito, seja breve, mas não deixe faltar nada. Graça e paz. Eu tive um sonho, né? Já faz um tempo. E nesse sonho, vi um anjo. Eu acredito, né? Que era um anjo, porque vinha e falava comigo. E eu tinha um problema muito sério nesse tornozelo. Aí meu esposo não me deixa mentir. E
e tinha assim, era uma bola, né? E interessante que no sonho, eu já estava passando por isso vários dias, com muita dor, e eu falava assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E aí Deus me deu esse sonho, e o anjo, ele me visitava, e nisso que ele me visitava, ele fazia uma cirurgia em mim. Eu via nitidamente, ele colocava a mão e abria aqui desse lado aqui do meu tornozelo, ficava um buraco. E ele falava assim, tá vendo isso aqui? E eu vi o quarto da minha casa todo branco. Todo branco. E Deus já tinha usado o apóstolo para falar para mim que eu ia ter uma visitação, né? E aconteceu. Esse anjo, ele foi tirando um negócio de dentro do meu tornozelo, eu vi em sonhos, mas muito real. E saiu uma coisa preta, e aí ele puxava, e parecia que, eu não entendo muito, mas parecia que vinha ligamento, sei lá, eu via as coisas. E ele tirava um monte de coisa preta. E nisso eu olhava e falava assim, mas vai ficar assim? Aí ele olhava e falava assim para mim, calma, porque eu vi o buraco. E aí ia fechando assim, ele colocava a mão, e aquele lugar foi fechando. E para a honra e a glória do Senhor. Eu tinha problema sério que para me descer, eu ficava, né? Me segura, Cássia. Ou me segura para as meninas. E interessante, que até hoje, está aí meu esposo. Não dói, não sinto nada, pulo, levanto, faço as coisas. Mas sumiu, literalmente sumiu. Então esse é o Deus que faz, né? Isso foi um sonho, mas eu recebi a minha cura. E estava sábado num culto, onde o apóstolo foi pregar, e eu fui também. E chegando lá, né, já há dias eu senti uma dor, eu falava até para o meu esposo, sinto uma dor aqui. Aí ele tem que ir no médico, ela falou, mas a gente tem medo de médico. Porque eu falo, vou no médico, já sai pior, né? E estava ali, fiquei quietinha, e há dias doendo muito. E aí quando eu ia deitar, eu fazia, né, e ficava quietinha. E aquilo estava incomodando e saiu tipo um caroço. E eu fiquei quietinha. Mas fui nesse culto, onde a unção, né, veio assim sobrenatural sobre as nossas vidas. E Deus usou o pastor Jackson, né, o apóstolo Jackson, que já veio aqui. E ele falava para o apóstolo assim, coloca a mão nela aqui nesse lado. E ele não sabia de nada. Aí eu fiquei assim, ó. E eu falei assim, meu Deus, né? E ele falou assim, receba a cura. Foi instantâneo. Quando aquele caroço, que estava um caroço, a apóstola colocou a mão, ele sumiu instantaneamente. Esse é o nosso Deus que faz. E esse Deus está aqui nesta noite. Maravilha. Tá me ouvindo aí? Então, os testemunhos, por que contar os testemunhos? Porque o testemunho edifica a sua fé. E segundo, um testemunho contado no mundo espiritual abre a oportunidade para que a mesma coisa que aconteceu aconteça novamente. Esse é o poder do testemunho. O testemunho é absurdo. Eu estava aqui agora também, aí no domingo passado, eu acho que eu orei. Que dia eu orei para você, vó? Foi domingo? Domingo. Desde o dia 21 de agosto que eu estou com uma dor assim, aquela dor parecia que me inchava assim por dentro, eu me sentia, parece que tudo inchado assim por dentro. Aí ele orou por mim e falou assim, e agora, tá bom? Eu falei, não, eu ainda estou sentindo dor. A Nalva me chamou para ir embora, eu falei, tá bom, filho. Fui para casa, recebi a oração, fui para casa, e faz dias que eu não conseguia dormir direito, preocupada. Aí, à noite eu dormi bem, no outro dia eu levantei, não senti dor, e estou sempre carcando assim, olhando, apertando. Até de comer eu estava com medo de comer, porque eu achava que era aquilo que estava me empachando, né? E graças a Deus, até hoje eu não senti mais nada. Estou curada. Amém. Então, gente, esse poder está sobre nós, todos nós. E a fé, ela toma uma ação para que esse poder seja liberado. A fé toma uma ação para que esse poder seja liberado. E contando mais uma experiência da Jana,
A Jana tá onde? Tá lá em cima, né? Ela me contou 2 experiências magníficas. Isso também para pessoas que não estão presentes. Ela contou 2 experiências, uma quando a gente estava aqui na sala e outra aqui agora. Vou contar aqui a do Simeão, que estava aqui, que ela me contou aqui, que estava com problema de câncer no estômago, né? Problema de câncer no estômago, não comia nada, tudo que comia vomitava, extremamente mal, foi parar no hospital, ruim. E elas pegaram o nome dele e começaram a orar por ele. E nessas orações que elas estão fazendo por ele, como que foi o final, que eu não me recordo agora, que você falou, que contou o testemunho do Natan, não foi? Ficou surpresa, porque ele está se alimentando, está comendo bem, até antes do que ele comia. Ela falou, Jané, surreal, ele está se alimentando bem pra caramba, está comendo fruta, verdura. Foram passear um pouquinho, né, porque não saía de casa. Então, assim, é coisa surreal, é a mão do Senhor mesmo, o poder da oração. Show. Eu vejo ele faz mais de 5 anos. Trabalhou para a mãe dele, muitos anos atrás. Amém. Achou seu número e pediu oração. Ó, achou o número da Jana, elas intercessoras oraram e ele voltou a comer, normalmente comer mais do que comia antes. E uma experiência também importante que ela contou sobre um senhor que na época de Covid estava muito, muito ruim. Na época de Covid não passou, né? Mas naquela época onde estava mais forte. E ele estava muito mal, a ponto de o médico falar assim, ó, acho que dessa noite não passa. E elas começaram a orar e a Diana falou que recebeu o texto de Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, sob o poder da ressurreição. E elas oraram firme dentro disso. E dizem que ele, lá do outro lado, acordou do nada. Acordou. E arrancou e começou a arrancar as coisas. Como? A gente nem conhece ele, só conhece a família que a Jan conhece. Vem em nome, a gente fica orando e ele arrancou com todos os aparelhos, começou a vir assim. E saiu bem. E saiu do coma. Tava eu aqui orando, ajudando no trabalho dela e aconteceu tudo isso. Magnífico. Olha essas histórias que estão no nosso meio. Por isso que é muito importante. Você tem história. Não tem história de cura? Você tem história, você conhece história. Essa é a importância de ouvir novamente, de se edificar daquilo que já aconteceu. Amém? Agora, eu vou explicar para vocês o que é palavra de conhecimento e nós vamos chamar uma equipe aqui para começar a entregar palavra de conhecimento e orar por todos que tenham qualquer tipo de enfermidade, tá? O que é uma palavra de conhecimento, gente? Presta bastante atenção nessa parte, vai ser muito curta, mas é uma das formas que Deus pode falar com você hoje. Uma palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural que o Espírito Santo dá a alguém sobre outrem, ou sobre ele mesmo, para edificar a fé, certo? Então, ó como que elas são entregues, gente. É assim, ó. Aconteceu, por exemplo, com a Cássia aqui na terça-feira de oração que a gente tem. Ela de repente esquentou o seu ombro direito, foi isso? Nós estávamos fazendo um momento de oração em silêncio que a gente faz aqui e começou a esquentar o ombro direito dela. E ela entendeu que era Deus querendo curar alguém que tinha uma dor no ombro direito, ou qualquer tipo de problema. E ela falou assim, Deus, por favor, me mostre quem é. E Deus mostrou a pessoa para ela. E ela chegou na pessoa, você tem dor no ombro direito? Sim, eu tenho dor, Cássia, eu tenho dor no ombro direito. E ela foi e orou por essa pessoa, pela dor dela no ombro direito. Fernando, tá aí, homem, eu tava te procurando. E aí? Curou? Maravilha! Eu procurando ele. Eu fiquei olhando, falei, cadê o Fernando? Não tava vendo o Fernando aqui, ele tá trabalhando ali. Então, o Fernando tá ali. Essa é uma forma que Deus fala, quando a pessoa sente no corpo. Às vezes eu estou aqui e eu sinto um frescor no meu calcanhar direito. É Deus falando comigo que Ele quer curar alguém que tem algum problema no calcanhar direito que está aqui. É um dom de palavra de conhecimento, tá? Que toda pessoa pode usar esse dom, toda pessoa pode estar aberta a isso. Então por que eu estou te ensinando? Porque as pessoas, eles vão vir aqui e alguns deles vão falar assim, alguém tem problema assim, ó, Deus falou com ele de alguma forma. Você vai se levantar e vai vir e receber oração, ok? Outra forma é quando Deus te dá uma impressão, é tipo um pensamento, que sabe aquele negócio, eu acho que é da minha cabeça, sabe? Eu acho que é da minha cabeça. Isso é um dom que você está recebendo, às vezes a pessoa vê, ó, vai ser coisas que vai parecer que não faz sentido, tá? Por exemplo, vou contar alguns exemplos verídicos mesmo. Um homem que era muito usado em palavra de conhecimento e cura, ele viu uma mangueira verde. Simplesmente uma mangueira verde.
E ele falou assim, gente, aqui eu estou vendo uma mangueira verde, faz sentido para alguém? Eu estou vendo uma mangueira verde, faz sentido para alguém? Você fala, uma mangueira verde? Mas fez muito sentido para uma pessoa que veio e falou assim, eu sofri um acidente com uma mangueira verde no meu trabalho. Entende? Uma impressão. Vem do nada, simples. E aí vai fazer sentido para você de alguma forma. Se for o seu caso, vai fazer sentido para você de alguma forma. Você se levanta e vem receber oração, tá? Às vezes ele pode falar assim, ó, Deus está falando que você aí está com o ombro direito. E você também está com o ombro direito. O que você faz? É para mim também. E vem. Entende? Não precisa, é para ele lá, então eu não vou. Não, está liberado o poder de cura. O ombro direito fulano está curado, o seu pode ser curado também. Ok? Então, palavra de conhecimento, Deus vai falar com algumas pessoas aqui e vai dar direções. Algumas direções não vão ser nem para cura, pode ser direcionado para a sua vida em algum ponto. A pessoa vai falar, Deus está falando isso. Vai lá, é isso que vai acontecer. E algumas pessoas vão ser para cura. Nesse momento, você se levanta e vem diretamente a essa pessoa, ou... Na verdade não, gente, eu errei. Vocês não vão se levantar e vir, vocês vão se levantar, tá? Porque, por exemplo, se for 5 pessoas que levantar com o mesmo problema, se vir todo mundo, vai dar uma confusão grande aqui embaixo. Então a gente vai liberar pessoas para ir até aí e orar por você. Então é o seu caso, você vai se levantar e vai ficar aí no seu lugar. A pessoa vai até você e vai te fazer algumas perguntas. Qual é o seu problema? Eu estou com o ombro esquerdo ruim. O que aconteceu? Foi uma queda, assim. Há quanto tempo? Ela vai fazer umas perguntas para você e vai orar ordenando que essa enfermidade vai embora, que essa dor vai embora. Depois que ela fez isso, você precisa ser sincero. Ela vai te perguntar, foi embora a dor? De 1 a 10, quanto que você tinha de dor? 8. E agora? Sinceridade, gente. Se é 8 ainda, fala 8 não mudou nada. A pessoa vai orar de novo por você. Lembra quando Jesus orou para o menino? E aí, tá vendo alguma coisa? Eu tô vendo o homem como árvores. O que ele fez? Orou de novo. Se Jesus teve que orar 2 vezes, ora 10 a gente. Ora 15. Entende? Não eu tenho que falar que melhorou para ele se sentir bem. Não. Seja extremamente sincero. Se o seu problema é um problema que não dá para sentir aqui, ó, a minha enfermidade não dá para saber agora se curou ou não tem dor, não tem nada. Você sai daqui, vai no médico fazer o exame de diagnóstico. Se você sentiu frescor, eletricidade, alguma coisa no seu corpo, fala para a pessoa que está orando por você, tá? Uma coisa, as pessoas que vão orar, enfatizando novamente, e eu quero que você preste atenção nisso. A enfermidade pode ser física, pode ser de raiz emocional, ou pode ser um espírito de enfermidade. Jesus, ele mandava que o espírito mudo saia da pessoa. Então, o espírito de enfermidades também acontece, essa pessoa vai orar. Principalmente se acontece uma coisa, você está com uma dor na cabeça, a pessoa ora, a dor vai para o cotovelo. A dor vai para o joelho. É um espírito de enfermidade atuando. Aí você fala para ela, a dor mudou de lugar. Tudo fala para a pessoa que está orando por você. Ela vai falar, espírito de enfermidade, saia e nunca mais volte. Amém? Alguma dúvida sobre esse ponto? Não? Tranquilo? Ok, então agora nós vamos chamar a equipe aqui. Qual é a equipe que eu vou chamar aqui, gente? Quem está vindo de terça-feira junto com a gente? Quem está vindo de terça-feira? Quem veio hoje? E quem já tem habilidade de entregar profecia e palavra de conhecimento, se puder nos ajudar aqui, eu peço a sua ajuda, tá? Pode vir, gente, pode vir, veja aqui, ó. Faz a fila aqui assim, ó. Faz a fila aqui assim, ó. Tá? Quem já tem habilidade, tá? Eu vou contar um último testemunho do Toninho, que é muito importante. Ó, tia, venha. Chama aqui, ó. Você já chamou? Você já chamou? Venha nos ajudar, tia, com a sua experiência. Vou contar um último testemunho para edificar a sua fé. Toninho tá aqui, ó. Toninho contou uma experiência muito importante, onde a mãe dele estava com um problema no hospital. E os médicos estavam falando que ia amputar a perna dela. Ele vai lá no hospital e fala assim, mãe, eu vou orar por você agora, Deus vai te curar agora, você acredita? E ela disse, sim, eu acredito. E depois que eu orar por você, você vai sair curada. E ele orou por ela, no outro dia ela saiu do hospital sem precisar amputar a perna, nem nada. Por que eu estou contando essa experiência, gente? Porque pessoas que às vezes você vê no canto ali, escondidinho, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer te usar para curar os enfermos, e Ele quer te curar
hoje.